Olá, boa noite. Meu nome é Anne Caroline, sou estudante da 6ª turma do mestrado profissional ProF, Polo FAM. Bom, como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física, faremos um mapa conceitual. Tivemos como base o livro Desafios da Educação Física Escolar, onde cada semana abordávamos um capítulo do livro, que de modo geral nos trouxe dilemas do nosso cotidiano como professora de educação física. Bom, o primeiro texto, que se chama Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica do professor Fernando Jaime Gonzalez. O texto faz uma crítica ao modelo tradicional de ensino, né? Onde as aulas se resumem, a grande maioria, na liberação de bola, sem muita orientação pedagógica. O texto também fala sobre a renovação pedagógica, sua importância e como que ela lida, né, com a reflexão crítica e a participação ativa dos alunos. Promove essa reflexão na gente. Também fala sobre a formação continuada do professor, também é um tema que o autor aborda. A inclusão de conteúdos culturais também, sociais, planejamento e uma avaliação sempre reflexiva. A valorização da experiência corporal e meio expressão, né? E não apenas só aquela prática esportiva ali em si. Já no segundo texto, o texto se chama Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da professora Soraya Cristina. Bom, esse texto, ele já abrange a dualidade do conhecimento, né? Ele envolve tanto o saber fazer, que é a prática corporal, quanto o saber sobre o que fazer, né? Que é a compreensão teórica das práticas corporais, já envolvendo, mais uma vez, uma reflexão crítica, assim como no primeiro texto. Também fala sobre a interação entre a prática e a teoria, né, levando os alunos a compreender o significado das regras, da história, todo o contexto social, não apenas só a prática, que é o que eles mais gostam, mas saber levar a teoria para eles e fazer com que eles entendam a importância da teoria para a formação deles. Também fala sobre a formação crítica dos alunos e autônoma, né? Fazer com que eles entendam o porquê das coisas, que eles se questionem. Bom, no quarto texto, lembrando também que no segundo texto ele fala também sobre o desenvolvimento profissional do professor, né? Incluir um planejamento que englobe tanto a teoria como a prática, né? Fazer com que o professor consiga planejar suas aulas assim. Então vamos lá. No terceiro texto, que se chama Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais do professor, das professoras Fernanda Moreto e Soraya Cristina, Bom, esse texto, ele traz uma discussão sobre a prática facultada, né? Em alguns casos, mesmo sendo um componente curricular obrigatório, existem alguns casos que a prática da educação física, ela é facultada. O texto também aborda a falta de articulação entre a legislação e a realidade, né? Que nós sabemos que na prática é um pouquinho diferente. No que tange a proposta pedagógica também da escola, muitas vezes a educação física, ela não é, os professores de educação física, a educação física em si, ela não é escutada na hora de formular um planejamento anual. O texto também, ele questiona os modelos tradicionais, né, esportivistas, que alguns profissionais, e mais uma vez, evidencia a formação continuada do professor, como é importante o professor estar sempre se atualizando para ele conseguir entender que esses modelos, eles não são mais viáveis no dia de hoje, né?
E também sobre a regulamentação profissional, né? Que também elas colocam em questionamento. Bom, no quarto texto, que se chama O Afastamento e a Disciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física, traz alguns fatores assim que podem contribuir para o afastamento, como o ambiente escolar, inclusivo, questões assim com experiências anteriores, em colégios anteriores, ou aulas ou professores anteriores, até mesmo a autoestima dos alunos, né? Ou até mesmo também a falta de identificação com as atividades propostas por aqueles professores. Trata também a indisciplina como um sintoma de desinteresse dos alunos. Enfatiza mais uma vez a relação do professor-aluno como fundamental no processo do sucesso das aulas, né? E a necessidade de práticas inclusivas e significativas. Já no quinto texto, que se chama Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, do professor André Luiz, ele questiona sobre a priorização do desempenho técnico e da competição, né? Muitos professores acabam focando mais nisso e isso acaba limitando a participação ou até afastando reduzindo o interesse dos alunos menos habilidosos, né? Então, quando o professor foca em mais competição, em mais uma coisa técnica, aqueles menos habilidosos, eles já ficam assim meio retraídos. Também fala sobre a falta de espaços adequados também, né, que é discutida muito nesse texto. E mais uma vez também fala sobre a formação do professor, né, ele entra em questionamento, né, que deve se repensar no ensino dos esportes na escola, visando mais inclusão, né, mais atividades alinhadas com a realidade, porque nós sabemos que a maioria dos nossos alunos não são de alto rendimento, não são alunos com conhecimento técnico sobre os esportes. Então a gente tem que incluir mais e adaptar ao nosso público, à nossa realidade. Já no sexto e no sétimo texto, né, eles falam sobre questões de gênero. Foram textos muito assim importantes, né, que infelizmente, mesmo nos dias de hoje, nós ainda temos que lidar com questões de gênero, né, nas aulas de educação física. Então, assim, tratam as aulas de educação física como um modelo, assim, de masculinidade, sabe? Rodeado de estereótipos, e que os que não são daquela maneira não se encaixam nos padrões, ou são excluídos, ou precisam de aprovação para participar das aulas. Então, esses textos, eles falam muito sobre o papel do professor, né? De gerar esse questionamento nos seus alunos sobre questões de gênero, assim, a fim de promover sempre estratégias mesmo que valorizem a diversidade, né? Que coloquem questionamento na cabeça deles e delas também, do porquê que eu preciso deixar que as meninas participem, por que não é uma coisa automática, por que elas precisam sempre estar procurando o seu espaço e o homem já tem o espaço concretizado, sabe? Então, assim, relatar mesmo esses desafios assim que enfrentamos nas aulas mistas, né? Mesmo nos dias de hoje. Então, foram textos assim muito importantes assim para nossa formação. Bom, no texto 8, né, que foi o último, que fala sobre a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, também faz um questionamento muito forte sobre a maneira de como entregar o conteúdo pro aluno, né? Freire, ele apoia a educação libertadora, né, que parte do diálogo e da realidade social. Então, as nossas aulas têm que estar sempre embasadas com a realidade social dos alunos. Não tem como fugir disso, não tem como vendar nossos olhos e não entrar nesses questionamentos, né?
Principalmente nós que trabalhamos em escolas públicas, nós sabemos a realidade social. Então a gente tem que partir sempre do diálogo, né? Então ele defende o diálogo, ele faz com que o professor e o aluno eles aprendam juntos. Essa é a ideologia dele, né? Ele também propõe o uso de temas geradores, que são temas relacionados ao cotidiano dos alunos, como eu já falei, né? Na construção de um conhecimento significativo, porque se você coloca exemplos que não estão no dia a dia do aluno, ele não vai conseguir entender, você não vai conseguir a atenção dele, ele não vai absorver aquele conteúdo. Então você tem que usar isso a seu favor, né? Então ele também defende a educação física como um ato político, né? Ele se posiciona a favor da transformação social e, mais uma vez, nós conseguimos perceber a ligação da importância da inclusão, né? Que ele fala sobre a importância da inclusão, a importância do trabalho do professor, né? Essa relação professor-aluno, que é muito importante na formação deles. E por fim, né, após analisar todos os conteúdos estudados, nós podemos observar que os textos eles se interligam em vários momentos. Quando se fala de inclusão, formação continuada do professor, valorização das vivências dos nossos alunos, né? Defender um olhar crítico nos alunos, gerar questionamentos nos nossos alunos, conversar sobre padrões da sociedade, questionar, fazer com que eles se questionem mesmo, se perguntem, né? Entender a nossa importância na formação desse aluno. Então, em vários textos, nós conseguimos perceber que eles se conectam, né, nesses pontos que tratam de desigualdade, de exclusão, de inclusão. E então é isso, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.